Aqui. Vamos começar, então, dando continuidade à mensagem que preguei a vocês ontem, que tinha por título Plantado por Deus para frutificar. Como é que eu faço, pastor, para eu poder frutificar? Como é que eu faço, pastor, para eu poder crescer? Como é que eu faço, pastor, para eu poder receber as bênçãos e os frutos que Deus tem para me dar? Bem, algumas pessoas estão passando por essa vida, mas não estão frutificando aquilo que o Senhor quer que elas sejam, aquilo que o Senhor quer que elas tenham, aquilo que o Senhor quer que elas recebam. Então, por que alguns dos nossos irmãos não estão recebendo os frutos que Deus quer que eles tenham? Por exemplo, a uma árvore, ela só é jogada a pedra se ela der fruto. Então, talvez você esteja sofrendo algumas coisas porque você está frutificando. Aquele irmão que não frutifica, aquele irmão que não cresce, aquele irmão que não é abençoado, é um irmão que não está gerando frutos. E você está aquém daquilo que Deus quer que você seja. Então, a pergunta que não quer calar: como eu faço para frutificar? Eu sou plantado por Deus, para quê? Deus plantou você para frutificar? Deus quer que você seja nessa terra uma bênção, mas você não está conseguindo ser uma bênção, você não está conseguindo receber a bênção, você não está conseguindo dar a bênção, então você não está cumprindo o propósito de Deus. Sabendo disso, o texto base que eu utilizei para vocês ontem foi Jeremias capítulo 17, versículo 8. Jeremias 17, versículo 8. Né? Você pode ler o capítulo todo na sua casa, mas eu vou me deter a um pequeno versículo e desenvolver um trabalho em cima desse versículo e trabalhar em cima só da perícope. Ah, verso 8. Ele será como uma árvore plantada junto a boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, quando as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Então, vamos aqui. O texto começa dizendo que você que for plantado numa terra boa, na terra de Deus, estendendo a sua raiz até a água, você será um irmão viçoso, um irmão bom, um irmão próspero, um irmão que cresce, um irmão que desenvolve. Por quê? Porque você foi plantado perto de ribeiro, numa terra boa, suas raízes estão próximas da água, e quando vier a tribulação, quando vier o calor, você ainda estará com as folhas viçosas e verdes. Então, como fazer para que o irmão permaneça com com as folhas viçosas e verdes? Falei a vocês ontem que um primeiro segredo que eu consigo extrair aqui do texto bíblico é o seguinte: que você foi plantado como árvore plantada junto às águas. Todo mundo sabe dessa importância da árvore que eu falei para ti ontem, de ser plantado perto de fonte das águas. Eu também percebi alguns outros patriarcas da Bíblia, alguns outros servos do Senhor que foram extremamente prósperos porque plantaram a sua vida em Deus. E eles permaneceram junto à fonte de Deus, e isso tornou a eles frutífero. Então, primeiro ponto que falei ontem a vocês é que você precisa estar plantado junto em Deus, chamando Deus para dentro de casa, chamando Deus para dentro do seu casamento, chamando Deus para dentro do seu relacionamento, dos seus negócios, da sua própria vida. E isso fará com que você seja frutífero. Então, o irmão que não é frutífero é porque esse irmão talvez esteja necessitando, precisando ter mais de Deus dentro de si, ou mesmo plantar a sua vida, os seus negócios, o seu futuro, os seus filhos em Deus, que é uma terra próspera. Deus é a terra mais próspera para a vida humana. Então, eu quero que você, em vez de plantar a sua vida nas coisas humanas, mas comece agora a plantar a sua vida nas coisas divinas, nas coisas do Senhor, e Deus vai fazer de você alguém próspero, assim como diz o texto bíblico. Pensando nisso, eu também consigo abstrair um segundo item desse mesmo versículo que nós lemos aqui. Primeiro deles,
o crente fiel, ele é como? É como uma árvore plantada junto a ribeiros, junto às águas. Um segundo aspecto que o versículo nos diz é: as suas raízes se estendem para onde? Para o ribeiro. Você é plantado numa terra boa, mas não só isso, há abundância de água. Por quê? Porque as raízes vão se estendendo, se esticando até o ribeiro. Quem é um crente fiel, quem é plantado em Deus, quem busca ao Senhor, quem tem Ele em sua vida, começa a estender suas raízes para as coisas abençoadas, para as coisas prósperas. Veja que o homem que confia no Senhor e cuja a própria esperança está em Deus, ele procura aprofundar as suas bases. Por exemplo, qual foi a última vez que você leu a Bíblia toda? Qual foi a última vez que você fez o ano bíblico? Qual foi a última vez que você leu um livro do Espírito de Profecia? Qual foi a última vez que você cresceu na lição da escola sabatina? Por quê? Porque, de acordo com o texto, as raízes do crente fiel, as raízes do homem que confia no Senhor, se aprofundam ao ponto de chegar até o ribeiro. Um crente fiel não pode ficar só no sermão do pastor Anderson aqui do Gol Six. Um crente fiel tem que usar esse momento para ter mais do Senhor, estar em coinonia com os irmãos, estar na mesma frequência para ter mais de Deus, para abençoar mais o povo do Senhor. Então, você precisa estender as suas raízes no conhecimento da palavra de Deus, no conhecer mais o Senhor, porque quando eu conheço mais Deus, eu entendo algumas coisas que acontecem comigo, porque o próprio Deus me diz. Sabendo disso, veja que o salmista, ele faz uma descrição aqui como Deus planta Israel nessa terra que eu chamo de aprofundada aqui, ele aprofunda as raízes de Israel nessa terra. Olha o que o Senhor fala para Israel. Salmo 80, versículo de 9 a 11, diz assim, ó: preparaste-me um lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. O Senhor prometeu que dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo, diz Isaías capítulo 27, versículo 6, e o primeiro verso fala sobre capítulo 80, Salmo 80, versículo de 9 a 11. Então perceba o seguinte: Deus aprofunda as raízes do seu povo. Deus aprofunda as raízes daquele que o busca. Deus aprofunda as raízes daquele que quer ter mais bênção. Então você, para poder ter mais bênção, para poder ter mais fruto, não pode ter a raiz exposta, não pode ter a raiz fraca, não pode ter a raiz ali sem ter profundidade. Por exemplo, a profetisa diz, e eu plantei lá no sítio, o método anjo. Vou filmar lá uma goiabeira sem o método anjo e com o método anjo. Ela manda fazer o seguinte: ela foi para uma terra e a terra era extremamente seca, muito ruim, e ela falou: como é que eu vou fazer para plantar aqui e não tem água? E hoje é é o lugar que mais tem água lá na região. Mas comprou aquela terra pela metade do preço. Ela falou com Deus e Deus falou: se é da tua vontade mesmo, então manda o cara baixar mais um pouco. E aí o cara baixou mais um pouco, então ela falou: comprou a terra lá, uma terra feia que só. E aí construiu hoje uma escola nesse local. Não lembro agora onde que é o lugar. Depois você escreve aí para mim. Ela foi para lá. O anjo falou o seguinte para ela: ó, tu vais cavar um buraco de 1 metro por 1 metro, 80 por 80, né? Ou 1 metro por 1 metro. Você vai em 1 metro de profundidade, largura e comprimento. Depois você vai jogar algumas pedras lá embaixo, colocar um cano lá embaixo para entrar sempre humus. E você vai pegar a terra que estava embaixo, você bota em cima, e a terra de cima você coloca embaixo. Ou seja, a terra de cima, que é a terra gorda, né, que tem várias coisas que folha velha, coisas que morrem, você vai jogar para baixo, e a terra magra, que é a terra sem força, você coloca para cima. E aí então você planta isso daí. As raízes vão se estender e, como já está na profundidade, a raiz vai pegar em alguma daquelas pedras lá. E agora que a planta entender que ela já está firme e segura porque encontrou alguma daquelas pedras, a planta vai começar a crescer de forma fenomenal. Você pode entrar na internet e colocar método anjo,
que é um método que o anjo falou para ela lá. Bem, o que acontece? A árvore cresceu demais. As árvores cresceram demais naquele lugar e tiveram frutos muito maiores do que os frutos normais. Bem, quando você compreende que as suas raízes precisam ser aprofundadas, que as suas raízes precisam ir mais e além, então você começa a perceber que o Senhor quer que você se aprofunde. Deus quer que você seja mais do que você é. Deus quer que você dê um estudo bíblico para alguém. Deus quer que você ajude a obra. Deus quer que você... Ai, pastor, eu não consigo dar esses estudos, eu não consigo desenvolver. Mas você tem algum outro dom? Então use esse dom para a causa do Senhor. Você tem algum recurso financeiro? Então banca um obreiro, banca alguém para poder fazer o trabalho que era para você fazer, porque Deus está te abençoando de outro lado. Mas você não vai deixar a obra do Senhor ficar aquém, diminuída. Sabendo disso, o autor deixa claro que Deus planta uma pessoa para quê? Para dar fruto. E se o irmão não está dando fruto, então você está com problema nas raízes. Você está com problema em outros lugares. Você está com problema porque não está irradiando sol para você. Você está com as raízes fracas. As suas raízes estão expostas. Então você precisa fazer o quê? Que é que ele disse, o que, é que o anjo falou lá para profetiza? Tu vais cavar um buraco aqui do lado, e ela mandou lá o funcionário dela jogar esterco, e então as raízes começaram a se estender ao ponto de chegar lá no local. Você não joga em cima da raiz, senão você queima, se você jogar adubo em cima da raiz. Se Deus te der uma bênção, você vai estragar. Então Deus faz o quê? Prepara esse cara para largar suas fronteiras, prepara esse cara para ser mais conhecedor, prepara esse camarada para ele ter mais raízes. Por quê? Porque eu estou preparando ele para ser uma bênção, para dar bastante frutos, para ser maior do que aquilo que se espera dele. Então, uma árvore cresceria até esse ponto, só que agora a árvore cresce muito mais rápido, muito melhor. Por quê? Porque está se aprofundando as suas raízes. Estão se aprofundando suas raízes. Então, mandava-se cavar um buraco um pouco mais distante, e agora as raízes começavam a se estender para poder puxar ali a água e puxar também as forças do esterco que o anjo mandou jogar lá no canto lá. Então, para um momento e perceba, por que não estou sendo abençoado? Porque está faltando profundidade na raiz de muita gente. Porque o primeiro item que eu li para vocês ontem é: quem quer ser um crente fiel, quem quer ser um crente abençoado, quem quer alargar suas fronteiras, quem quer ter mais, quem quer crescer mais, a sabedoria lhe falta. Como eu faço isso então, pastor? Primeiro, quem é bênção é alguém que é plantado como árvore junto às águas, junto ao ribeiro. Por quê? Porque está sempre recebendo ali água fácil, tem abundância de água na vida do irmão, tem abundância de vida, tem abundância de coisas na vida do irmão. Agora perceba o seguinte: um segundo aspecto que falei a vocês hoje é que as raízes precisam ser o quê? Aprofundadas, junto junto ao ribeiro. Por quê? Porque o Senhor ainda faz uma promessa para ti. Não é um negócio, uma história da carochinha que eu estou te contando aqui, não. Você pode chegar com qualquer agricultor e perguntar para ele como é que faz para a árvore crescer. Você vai lá no livro da velhinha e veja lá o que ela fala sobre o método anjo. E agora eu falo para ti, o método do anjo, o método de Deus para fazer você prosperar, para fazer você crescer. Lembre-se que quando eu falo de prosperidade, não estou falando especificamente sobre esses temas que esses pastores e autores falam sobre dinheiro. Prosperidade é mais do que isso. É paz, gerar filhos, é ter bênção, é ter a tranquilidade, é ter saúde. Paz não é só finanças, porque tem uma galera que... Paz não, prosperidade não é só finanças. Tem uma galera que tem dinheiro, mas não tem a paz, não tem felicidade, não tem prosperidade na vida. Por isso, o Senhor faz uma promessa aqui dizendo o seguinte: serei para Israel como orvalho. Orvalho é aquela aguinha de manhã que fica em cima das plantas. Então você deve estar andando em algum lugar, vai de manhã cedo, você vai ver que tem a planta toda molhada. Esse é o chamado de orvalho. Eu serei como alguém que vai regar as plantas, o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. O cedro é uma madeira muito nobre, muito forte. O cedro do Líbano é melhor ainda. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu resplendor será como da oliveira, e a sua fragrância, né, o seu cheiro,
como o Líbano, diz Oséias, capítulo 14, versículo de 5 ao 7. Então, quem é plantado junto a ribeiros será alguém o quê? Extremamente forte, como o carvalho, como o Líbano, será alguém bonito como o resplendor de uma oliveira. Olha, a oliveira eu não acho tão bonita, mas para a região deles, que era uma região árida, qualquer árvorezinha que crescia era uma árvore muito bonita. Eu gosto muito de uma árvore chamada jambeiro. O jambeiro eu acho tão bonito, dá uma fruta que eu gosto bastante, aquela fruta vermelha do jambo, né? E ela é piramidal, ela é assim, ela é bem cheia. E eu gosto muito do formato da árvore do jambo, né? O jambeiro. Então, eu percebo que para aquele lugar semiárido, a árvore chamada oliveira, né, que dá a oliva ali, que dá, faz o óleo de oliva, faz ali a azeitona, essa árvore ela era muito próspera, muito bonita, porque diante de um ambiente totalmente árido, ela resistia, ela estava bem, ela estava bonita, dissonante de um ambiente seco e uma árvore muito bonita, forte e viçosa. Não só isso, ele também compara aquele que estende-se junto a ribeiros e tem o próprio Deus como regador da vida. Imagina só Deus sendo o abençoador da sua vida, Deus sendo o regador da sua vida, como se fosse um orvalho. Porque o texto diz aqui, né? Serei para Israel como orvalho, eu serei alguém que vai jogar água para eles. Então, se você não está tendo uma vida aonde você recebe o orvalho, é porque talvez você esteja com problema nas suas raízes. Eu já falei para você como é que é esse negócio da raiz. Lembra como é que é o mundo espiritual? A vida é assim, ó. Raiz é o mundo espiritual, lugar onde ninguém vê. Você não vê a raiz da árvore, né? Porque ela está pro chão. O caule, os galhos, as folhas, eles são a sua vida. E o fruto daquela árvore é a bênção que você vai ter nessa vida. É o fruto físico. Então, se os seus frutos físicos estão sendo mirrados, se os seus frutos físicos estão sendo bem apequenados, só tem fruto ruim, ou mesmo o fruto ficou seco na árvore, ou mesmo a árvore deu flor, deu tudo, mas ela está seca, então significa que o seu problema é no mundo espiritual, nas raízes. Por isso o autor bíblico declara, e é essa a menção que faço a vocês, de que as suas raízes, ou a do crente fiel, do crente que foi plantado por Deus, vai frutificar. Como faz para frutificar a minha vida, pastor? Eu estendo as raízes junto a ribeiros, porque antes eu fui plantado numa terra boa, perto das águas. Há um segundo aspecto, um terceiro aspecto que quero falar a você nesses poucos minutos que me restam aqui. Eu não somente sou plantado por Deus para frutificar, então todo crente tem que dar certo na vida. Se o crente está dando errado, é porque ele está com problema nas suas raízes, ele está faltando aprofundar a sua caminhada com Deus, o seu conhecimento, as coisas que Deus mandou ele fazer. E aí o crente não aprofunda suas raízes, então ele não consegue receber a bênção, por mais que seja uma árvore boa, por mais que o crente seja um crente bom. Ai, eu sou tão bom, eu ajudo, eu faço e não sei o quê. E as coisas não acontecem, porque você não está entendendo o que Deus está falando para você. E te falta esse relacionamento com Deus para você ter essa frequência e esse entendimento com o Senhor. Sabendo disso, há um terceiro aspecto que quero falar a vocês aqui. Não receia quando vem o calor. Olha o que a palavra diz. Primeira coisa, versículo 8. Quem é crente fiel, quem é crente que foi plantado por Deus para quê? Para frutificar. Como é que é isso, pastor? Ele será como uma árvore plantada junto a boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o quê? O calor. Veja só, uma árvore que não se aflige quando chega o calor. Aí agora, irmão, o irmão está aflito, porque a tribulação chegou, pastor. O calor chegou, pastor. Eu estou passando pelo vale da sombra e da morte, pastor. Eu estou com um BO na minha vida, pastor. E agora, pastor? Como é que eu faço, pastor? Planta sua vida em Deus. Começa a colocar suas raízes perto das águas. Começa a chamar a Deus para ser o orvalho da sua vida. Não receie, querido irmão, quando vier o calor. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Maior é o nosso agricultor que está plantando a gente, regando a nossa vida, molhando os nossos pés, molhando a nossa vida de bênçãos. E o próprio texto diz, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, diz a outra vez. Há de ver surpreso o que Deus já fez. Comece a entender, porque tem uma galera que acaba moldando a sua vida pela escassez, pelas dificuldades, por tudo que vai dar errado, mas não percebe e não molda a sua vida pelo futuro promissor de paz e de bênção que Deus está prometendo aos seus filhos. Eu quero que você pare de olhar o copo. Olha aqui, Rose, meu copo aqui, Rose, de água aqui, ó. Eu quero que você comece a parar de olhar o copo e dizer que o meu copo está meio vazio. O meu copo não está meio vazio, o meu copo está meio cheio. É essa a ideia de que eu tenho uma perspectiva diferente diante das dificuldades da minha vida. Eu tenho uma perspectiva diferente diante dos problemas. Eu vou tomar um gole aqui. Essa água é lá do sítio. Por isso, eu quero que você compreenda que é preciso que você pare de ficar receoso diante, como é que o texto bíblico diz? Uma árvore que não se afligirá, não ficará temoroso, não ficará com problema diante quando chegar o calor. Porque tem uma galera que, quando o problema vem, puxa, o irmão esquece Deus, esquece tudo, começa a trabalhar no sábado, começa a fazer as coisas. Chegou o temor, pastor, chegou o calor, pastor. É bacana esse negócio de crente na igreja, mas a minha vida aqui é atribulada, pastor, com minha mulher, com meu filho, com tudo. Bem, quem planta vai colher. Quem planta perto do Senhor, numa terra boa, não fica temeroso diante do calor do meio-dia. O homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor, esse irmão, ele está preparado para enfrentar períodos de seca. Não temo quanto ao futuro, basta eu lembrar como Deus me guiou no passado. Olha para trás e veja como Deus guiou sua vida. Olha para trás e veja que, bem ou mal, com todos os trancos e barrancos, Deus foi com você. Mesmo quando você errou, Deus foi misericordioso e te salvou. E isso é uma garantia de que o futuro também Deus estará com você. Isso é uma garantia de que você não precisa temer mal algum, mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra e da morte. Você não teme mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. É esse o entendimento que você tem que ter, querido irmão, que o seu copo está meio cheio, não está meio vazio. Você não vai olhar para a sua vida como uma desgraça, mas você vai olhar para a sua vida como um trampolim para ser alguém melhor. Os seus problemas não são para te destruir, os seus problemas são para te fazer alguém mais forte. Então, o que é que você faz? Você olha para o problema e você resolve o problema e você para de resolver o problema dos outros e começa a resolver o seu. Essa semana, eu e a Débora tomamos um voto aqui em casa. Acho que o pessoal do Brasilândia viu isso daí. Nós desligamos, ou melhor dizendo, nós apagamos do nosso celular todas as redes sociais. Os consumidores de tempo. Consumidor de tempo é horrível. E aí eu quero que você compreenda quanto tempo você está passando olhando as redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e esses outros aí. Eu não usava tanto, mas eu usava. Mas eu fiz assim, Débora, vamos fazer um plano com Deus. Estava no negócio do Ministério da Família, aí a, a esposa do ministerial foi fazer lá um culto na igreja do Brasilândia. E aí eu estava assistindo e ela falando, blá, 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 blá. E aí no meio do sermão ela falou, olha, tem algumas coisas que estão tirando o tempo do casal, da família, que era um tema sobre isso, para cuidar dos filhos e papapá, ela falando. E um deles são o celular. E ela apontou o celular, a pessoa gasta muito tempo, e de fato a vida nossa, em especial do pastor, todo mundo manda uma mensagem e tudo, e celular. E eu falei com a Débora, então vamos fazer esse plano aí que a doutora está falando? Vamos fazer um plano de um mês, um jejum de um mês. Vamos desligar todas as nossas redes sociais. Tirar. Se quiser ver alguma coisa, você vai lá para. Nós vamos lá para o computador. E aí a gente vê tudo que a gente quiser. Mas no nosso celular, na cama, na sala ou com as crianças, nós não temos. Por quê? Porque eu estou cortando um circuito no meu cérebro.
para eu quebrar ele e criar novos caminhos. Por exemplo, não sei se você percebe, mas quando você vai ao banheiro, aqueles que levam o celular ficam no celular ali. Aqueles que, quando vão deitar, ficam com o celular ali. Aqueles que, quando vão sentar em alguma cadeira, alguma coisa, tá com o celular ali. Por quê? Porque o cérebro já criou um caminho de que quando você senta naquele lugar, quando você faz determinada coisa, já tem um negócio no seu cérebro de que você vai fazer assim, assim, assado. Então, o que eu faço? Eu desliguei para quebrar o negócio. Eu modifico, às vezes, os aplicativos do meu celular, mudando de ordem, para quebrar e fazer o meu cérebro criar novas raízes. Você também precisa fazer isso se você quiser compreender que é preciso aprofundar suas raízes. Veja, querido irmão, o texto deixa claro o seguinte: o Salomão ele escreve para a gente dizendo o seguinte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É um fato, querido irmão, de que quem fica olhando para o vento não ceifa, não planta. Quem fica olhando para as nuvens, vai chover hoje, não sei o quê, acaba não semeando, acaba não fazendo as coisas. Eu não quero que você fique olhando para o seu problema, mas eu quero que você fique olhando para a solução, como diz aqui o sábio Salomão. Eu quero que você fique olhando para aquilo que o Senhor promete para ti. Então, para de ficar reclamando, porque é horrível ficar perto de alguém que fica o tempo todo pingando. É só reclamação, é só não sei o quê. Tudo que você chega perto desse irmão é só reclamação. Puxa vida, é horrível. Nada dá certo na vida desse irmão. Vai num culto de quarta-feira, é só lamúria, ninguém agradece, é só pedido de oração. Então perceba, querido irmão, que Salomão escreve para a gente que quem é plantado numa terra boa, junto a ribeiro, esse irmão que aprofunda suas raízes e compreende o que acontece na sua própria vida, aquilo que o Senhor promete para ele, esse irmão, ele não fica reclamando, ele não fica olhando para o vento, ele não vive de condição, mas ele vive de decisões, ele vive de propósito. Ai, pastor, não posso fazer isso porque não tem as condições, o sol não se alinhou e tudo, as coisas não fizeram tudo certinho. E por isso que eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque você está fazendo as coisas com base não na sua decisão, mas com base na situação. E a situação não deve moldar você. Por quê? Porque todo irmão que é moldado pela situação é um irmão que uma hora tá bonito, uma hora tá bem, outra hora tá ruim, outra hora tá bem, outra hora tá ruim, outra hora tá bem. Por quê? Porque se as circunstâncias forem boas, as pessoas baterem palma, tudo der certo, o irmão tá feliz. Ai, que legal, um irmão bem infantil. Agora, se as coisas estiverem ruins, o irmão tá horrível, tá triste, ele não vai fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Por isso, você, querido irmão, precisa amadurecer à luz do que o texto bíblico nos mostra. As circunstâncias não devem moldar a sua vida. Por quê? Porque lembre-se que amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Você decidiu amar essa mulher, você decidiu amar esses filhos, você decidiu amar essa igreja, você decidiu amar esses irmãos, você decidiu amar Jesus Cristo. Então, amor não é um sentimento de que agora eu não amo, agora não sei o quê. Não, amor é uma decisão. Eu decidi. A mãe que decide amar aquela criança vai ter que acordar de madrugada para dar de mamar, mesmo não querendo. Vai ter que limpar o bumbum da criança, mesmo não querendo, de madrugada, porque está morta de cansada. Por que ela faz isso? Porque há um sentimento intrínseco. Eu amo essa criança e porque eu amo, eu vou lá e me levanto. Porque quem sonha paga o preço, como diz Cristina Macena. Veja, querido, que não quero que você fique com receio nem do calor que vier a este mundo, que sobrevier a você. Não fique com receio do que o diabo pode fazer. Porque tem gente que tem mais medo do diabo do que medo de honrar o Senhor. Tem gente que quebra suas promessas com Deus, mas tem medo que o diabo... estão fazendo uma mandinga, sabe? Passa até longe da macumba que tem ali. Chuta aquele negócio, caramba! Sabe, irmãos, não fique com receio do calor, nem do frio, nem da chuva. Não fique com receio da falta de chuva na sua vida. Eu quero que você, querido irmão, confie que Deus domina todas essas coisas, como diz Deuteronômio capítulo 2, versículo 21. Eu quero que você compreenda que Deus está no seu santo templo. Deus está cuidando de tudo. Todos os animais comem. Todas as coisas, as plantas dão comida, tudo acontece porque o governo está na mão do Senhor. Então não tema o que o inimigo pode fazer com você.
Porque o máximo que o ser humano pode fazer é fazer com a carne, mas ele não faz com seu espírito, ele não faz com sua mente. Porque são essas coisas, em especial o seu caráter, que vai durar até o céu. Portanto, você não leva nada daqui dessa terra, você sabe disso. O Senhor promete abençoar o seu povo fazendo a seguinte declaração: porque haverá sementeira de paz. Ó, sementeira é aquela que dá semente. Porque haverá a máquina que dá semente, a sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, ou seja, a árvore da uva, a videira, vai dar o seu fruto. A terra, a sua novidade, e os céus, o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo, diz Zacarias, capítulo 8, versículo 12. Quando Zacarias escreveu isso aqui, a terra estava devastada. Como o Senhor está me falando de bênçãos quando a minha própria vida e a própria terra está devastada? Deus está dizendo que se você for plantado junto a ribeiros, se você for plantado junto às águas, se você for plantado em Deus, se você aprofundar sua caminhada com Deus, aprofundar suas raízes, como é que a promessa diz para o povo de Israel aqui em especial? Porque haverá sementeira de paz. Vocês vão ter paz, que vocês não estavam com paz agora, porque Nabucodonosor veio, arrebentou todo mundo e era só guerra. Vocês vão ter paz. Se vocês se aprofundarem em mim, vocês vão ver que a videira vai dar fruto. O que é fruto da videira? É abundância, é paz. Porque quando tem guerra, não tem videira. Os caras cortam o negócio. Você sabe que a videira só dá fruto num determinado período do ano e depois fica o galho seco. Vocês terão a videira, a terra dará a sua novidade. E os céus darão o seu orvalho, ou seja, vai ter chuva no tempo certo, vai ter abundância, vai ter vida para ti. E farei que o resto deste povo herde tudo isso. Ou seja, a bênção não cairá só para você, querido irmão, mas a bênção vai para o teu esposo, a bênção vai para os teus filhos, para o resto, como é que é? Para o resto deste povo que herde tudo isso. Todo mundo que herdar essa bênção, todo mundo que fizer o que o texto bíblico está dizendo aqui e herdar essa bênção, não será só para si, mas será para toda a sua herança. Vai ser para o seu marido, vai ser para o seu esposo, vai ser para os seus amigos, vai ser para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque ninguém é abençoado só para si. Lembre-se, quando você planta uma árvore, ela não vai dar um fruto só para você comer. A árvore dá tanto fruto que você tem que dar. Olha, lá no sítio tem um pé de limão. Eu trago sacos de limão e dou pros irmãos. Limão, limão, dou pros irmãos lá, limão. Aquele limão rosa, sabe? Ou o limão que chama de caipira, né? Aquele limão parecendo uma tangerina. E eu dou um saco de limão pros irmãos. Por quê? Porque tem tanto, 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 que eu não tô pensando só em mim. E não vem só para mim. A água, se eu fechar a água aqui em cima, estoura lá em cima. Se eu fechar a água aqui embaixo, estoura lá em cima. Então, a água tem que estar caindo o tempo todo. Por quê? Porque essa abundância que Deus promete, que o texto bíblico está dizendo aqui, não é só para ti. Quando você busca o Senhor, quando você pede para Deus estar contigo, não é só para ti. É para abençoar a tua casa, é para abençoar os teus filhos, é para abençoar teu esposo, tua esposa, é para abençoar os teus vizinhos, é para abençoar os irmãos da igreja, é para você ser um irmão consagrado não só para si, para eu ter a presença de Deus, mas para você ter a presença de Deus para dar a outro. Então Deus vai falar assim: olha, tem um irmão diferente aqui. Deus vai olhar assim: tem um irmão diferente aqui, ó. Esse irmão diferente, eu vou dar a bênção para ele, porque ele não retém a bênção. Ele vai distribuir essa bênção para uma rede de pessoas. Então, esse irmão vai ser um canal de bênção na vida de outros. Para de pensar que o Goal Six é só para ti. O Goal Six não é só para ti, é para muito mais pessoas, para você receber a bênção esta manhã, mas para você estender essa bênção a outras pessoas. Por isso que nós dizemos: sempre traga outras pessoas para você basear a sua vida, não somente na escassez, mas para você basear a sua vida na abundância. Então, se você recebeu aqui no Goal Six a bênção, espalhe a bênção para outros, porque senão ela vai ser tirada de você. Senão, daqui a pouco, você vai esmurecer na fé e não vem mais para o Goal Six. Mas se você chama outras pessoas, o que vai acontecer? Você vai se sentir compelido a estar, porque você chamou fulano, chamou Beltrano, seu amigo está aqui, fulano está aqui, então você vai ser compelido a estar. E é dessa forma que eu me obrigo a fazer algumas coisas. Eu faço declarações públicas de que eu vou fazer isso, 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 e agora que eu declarei, então eu sou obrigado a fazer. Mas se eu ficar caladinho, não, vou falar só para mim aqui, só eu sei aqui em casa, se eu não fizer, ninguém sabe.
Se eu não fizer, ninguém sabe. Por quê? Porque eu não declarei para ninguém, eu não declarei a bênção na minha vida, eu não declarei para as outras pessoas, eu não falei que eu sou crente na universidade. Se você disser que você é crente na universidade, então agora suas brincadeiras não poderão ser as brincadeiras dos outros. Agora o seu jeito não vai poder ser o jeito dos outros, porque agora você disse que é crente. Como é que você vai para a festa? Como é que você vai para a balada? Você é crente, não é? Então você já percebeu o que o Senhor quer de você. Portanto, hoje falei a vocês duas coisas que você precisa fazer. Primeira delas, suas raízes precisam se estender, se aprofundar ao ponto de encontrar o ribeiro. Uma segunda coisa que falei a vocês à luz do texto bíblico é que quem faz isso não fica com medo do diabo, não fica com medo do calor, não fica com medo dos problemas. Por quê? Porque os problemas não vêm para nos destruir, problema vem para fazer a gente mais forte. Eu acho que você tem que começar a amar problema, tem que começar a resolver problema. Por quê? Porque se você resolver os pequenos problemas, os grandes problemas serão mais fáceis para você. Então comece resolvendo o problema da sua casa, comece resolvendo as coisas que estão ao seu redor, porque você vai se tornar um especialista em resolver problema. Em algum momento eu vou fazer um sermão só sobre problema, para você começar a resolver problema, meu irmão. Começa essa vida aí. Bem, e hoje eu termino falando para você justamente que tem que ser plantado junto a ribeiro e não ficar com medo do calor. Quer você ter vitória? Quer você ter transformação? Então aplique esse texto bíblico em sua vida. Aplique, e eu ainda não terminei, amanhã eu vou terminar o resto do verso. Mas eu quero que você aplique isso em você. Pare de pensar que é para os outros. Não é para os outros, é para ti. Comece a aplicar essas verdades bíblicas na sua vida e você perceberá que a abundância do método anjo vai começar a proliferar tantos frutos que você vai ser alguém que vai ser buscado porque tem muitos frutos. Lembre-se, se você está sofrendo alguma represária do inimigo, é porque você é um irmão frondoso que tem fruto, porque ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. A gente só joga pedra em árvore que tem o quê? Fruto. Então, por isso que a perseguição vem para você. Por isso que alguns problemas você está sofrendo. Porque até o diabo sabe que você é uma bênção. Só você que não sabe. Bem, pensando nisso, sabendo que você é uma bênção, eu quero terminar a minha mensagem de hoje com uma oração. A irmã Silvia estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você peça para que Deus te proteja diante do mal, mas que Deus te dê a capacidade de resolver problemas para aprofundar sua jornada com Ele. Ore conosco, busque a presença de Deus e o Senhor se revelará a você. Vamos orar ao Senhor. Irmã Silvia? Yes, estou aqui, pastor. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome, Senhor, nesta manhã, pela vida, pelo teu poder, pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor, que ela mais uma vez se renovou nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, pela tua mensagem que o Senhor trouxe para nós através do pastor. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque é o nosso desejo, Senhor, meu e creio que também de cada um dos irmãos, que a nossa confiança esteja no Senhor hoje, que a nossa vida, Senhor, seja plantada junto às águas que só o Senhor pode dar e que traz bênçãos para a nossa vida. Meu Deus, ajude-nos a estender as nossas raízes para o ribeiro, porque é ali que está a tua fonte de misericórdia, de graça e de verdade. Senhor, e quando o calor chegar, ajude-nos a não temer, mas olharmos para ti, porque pela tua graça e o teu poder, Senhor, as raízes que o Senhor faz crescer na nossa vida estão aprofundadas na tua graça, no teu amor e, acima de tudo, na tua palavra e nas tuas promessas. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor e cuidado. Muito obrigada pela mensagem que o Senhor trouxe para nós. E, Senhor, isso me faz lembrar também Jeremias 29:11, onde o Senhor diz que o Senhor tem bênçãos para nós, que o Senhor tem planos para nos dar esperança e um futuro. E o Senhor faz isso não para nos prejudicar, mas para nos fazer crescer. Porque aqui, Senhor, compreendi que o Senhor quer o melhor para nós. E o Senhor tem me abençoado muito, Senhor. Ajude-me a ser aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E ajude-me a
somente confiar em Ti, Senhor, e a Te buscar em espírito e em verdade. Que a Tua palavra seja o mais importante na minha vida, Senhor. E que as coisas desse mundo, a mídia, o celular, tudo isso, Senhor, pela tua graça seja afastado, para que eu desfrute mais da tua companhia e da tua direção e do que o teu Espírito Santo tem falado para mim. Senhor, que a tua bênção esteja com cada um dos nossos irmãos aqui. Que os desejos do coração deles, Senhor, após ouvirmos essas palavras, essa tua mensagem, esteja, frutifique no coração de cada um deles, no meu e dos nossos queridos, Senhor, com quem partilharemos também essa mensagem. Senhor, faze-nos mais e mais frutíferos para ti, para a tua honra e para a tua glória, para que outras pessoas também venham te conhecer, venham saber do teu amor e aquilo que o Senhor quer, que ele expanda as suas raízes junto aos ribeiros de águas que o Senhor tem preparado. Meu Deus, perdoe as minhas faltas e ajude-me a reconhecer mais e mais o que o Senhor tem para mim. Abençoe a cada irmão aqui, nas suas lutas, nas suas necessidades. E quando o calor chegar, Senhor, que não enfraquecemos, que não desanimemos, mas que olhemos para o alto e para onde o Senhor está, porque a misericórdia e a graça e bondade vinda do Senhor. Pai, te agradecemos também pelo pastor, pela sua vida, pelo seu ministério, e pedimos a porção dobrada do teu Espírito Santo sobre ele, Senhor, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre as suas igrejas, sobre cada um dos membros, em especial também para Débora e para os seus filhos. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, Senhor, e continue usando para trazer-nos, Senhor, mensagens que nos edificam, mas mensagens, Senhor, que nos ajudam a querer mudar e a agir, Senhor, de acordo com a tua vontade. Para isso, Pai, pedimos que o Senhor continue conosco, que o teu Espírito Santo nos capacite, que nos continue nos impelir mais e mais para perto de ti, Senhor. Pai, abençoe a Rose, que está no comando desse grupo, que o Senhor continue a abençoar a sua vida, abençoa a sua saúde, abençoe, Senhor, o seu esposo, seus filhos, seu genro. Meu Deus, que a tua graça esteja com ela, que o Senhor conceda-lhe cada vez mais o teu Espírito Santo e que o seu coração continue, Senhor, nessa alegria de trazer mais mensagens e trazer, Senhor, tudo que vem de ti, Senhor, para que possamos crescer e juntos, ó Pai, uma família, nos preparar para a volta de Jesus. Também esteja com os meus queridos, com a minha família, Senhor, meus irmãos, meus sobrinhos, cunhadas, que a tua graça os alcance, que eles recebam a tua bênção neste dia, Senhor, e os demais também, os meus tios, sobrinhos, que sejam alcançados para a tua honra e para a tua glória. Senhor, ajude-me a continuar a ser uma bênção e a alcançá-los através do teu Espírito Santo, Senhor, na vida deles. Que a tua mensagem os alcance e o teu Espírito Santo trabalhe profundamente no coração de cada um deles. Pai, te pedimos a tua graça, o teu poder e a tua bênção sobre os pedidos que foram apresentados nesta manhã pela Irene. Que o Senhor abençoe a cada um de acordo com a necessidade. E abençoe também a Irene, que a tua graça continue com ela e a sua família, Senhor, e o Joseph também. Agradecemos por mais um ano e pelas bênçãos que o Senhor tem dado a ele. Pai, nós nos entregamos em tuas mãos, porque não existe outro Deus, outro Pai como o Senhor. E louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia renova a cada manhã. Louvamos, Senhor, o teu nome e pedimos perdão pelos nossos pecados e a tua bênção sobre nós, hoje e sempre, por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que teu Espírito Santo esteja sobre nós. Abençoe, Senhor, o irmão Tiago Farias. Que tua graça, Senhor, esteja sobre ele, um irmão que está aqui em nosso meio.
Que teu Espírito Santo esteja a guiá-lo também, Senhor, abrindo seus caminhos e dando o entendimento e a clareza para ele. Também, Senhor, em tuas mãos entregamos a irmã Irene, que orou no começo. Hoje, seu neto faz 7 anos. E o teu Espírito, Senhor, seja derramado sobre ele, para que também sejam firmados os seus passos, para que também seus pés pise a mansão celestial. Que ele receba, Senhor, a porção de bênção na vida dele, porque tem a irmã Irene que ora por ele fervorosamente, desde a primeira vez, quando nasceu, e agora, Senhor, completando 7 anos, fechando um ciclo de sua vida. Abençoe também a irmã Silvia, que tão bondosamente veio hoje orar, Senhor. Que tua graça seja estendida sobre tua serva, renovando também suas forças, abençoando o seu lar, abençoando as pessoas que ela ama. Que também, Senhor, tua graça seja estendida à irmã Silvia e essas pessoas. Por isso colocamos a vida dela em tuas mãos. Entregamos também, Senhor, em tuas mãos a irmã Rose, nossa líder. Abençoe também a irmã Rose, Senhor, dando tua graça a ela, Senhor, estendendo ao seu esposo, agora que ela está num próximo momento de vida aí, Senhor, de mudança, que o Senhor a ajude também. Abençoe também, Senhor, os irmãos que estão aqui no Go Six, nós, os que ficamos, Senhor. Inclina seu rosto para nós, Senhor. Inclina seus ouvidos a ouvir o nosso clamor, os nossos pedidos. Ouça, Senhor, o que o teu povo clama aqui no Go Six. Algumas pessoas oram e pedem solução para a área de família, outras pessoas pedem solução para questões de saúde, outras pessoas pedem solução para as questões de saúde, de coisas da sua própria vida. Que o Senhor ajude esses irmãos. Que o Senhor dê luz a eles, Senhor, que invada as suas próprias casas com a presença do teu Espírito e dos teus anjos. Que o Senhor ache guarida na vida e no coração de cada um aqui. Por isso entregamos a nossa vida em tuas mãos, agradecidos por tua palavra, oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, pastor. Amém. Obrigada pela mensagem de hoje, pastor. Tá gravando aí, pastor? Tira aí.